Quando o cérebro acredita que continuar preso é a única forma de não sofrer novamente. O objetivo dessa aula, o objetivo desse vídeo, é compreender por que algumas pessoas não conseguem perdoar. O que acontece no cérebro quando nós permanecemos presos ao ressentimento, à raiva? Como identificar a origem dessa dificuldade humana e iniciar um processo de libertação emocional? Peso, tirar esse peso, ter leveza e não negar a dor vivida. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Existe alguém que só de você lembrar o nome, o seu corpo muda? O seu peito aperta, seus dentes ficam cerrados, sua respiração fica ofegante, sua mandíbula fica tensa e vem aquele sentimento de revolta, de raiva, de angústia, de tristeza, de desespero, ou um peso que vem difícil de se explicar. Talvez alguém já tenha dito para você: você precisa perdoar essa pessoa, isso já passou, mas ninguém perguntou. Por que isso ainda dói em você se já passou? Hoje nós não vamos falar apenas sobre o perdão. Vamos entender por que algumas dores continuam vivas dentro de nós, nos prejudicando, nos paralisando, mesmo que já tenha passado muitos anos. E por que muitas vezes o nosso coração acredita que não perdoar é uma forma de se proteger, que não perdoar é melhor para nós. A grande verdade é que muitas pessoas pensam que a falta de perdão acontece porque a pessoa é má, maligna, não acredita em Deus, não lê a Bíblia, ou porque gosta de guardar rancor. Mas normalmente não é isso. Eu falo como terapeuta. Na maioria das vezes, a falta de perdão é uma tentativa de autoproteção. Preste atenção nessa frase. A falta de perdão, muitas vezes, é uma tentativa de autoproteção. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa forma sobre perdoar alguém. Lá no fundo, o coração acredita que, se eu soltar essa dor, se eu perdoar, eu vou permitir que isso aconteça comigo novamente. Então, ele continua segurando o passado, segurando a angústia, segurando a dor, a raiva, na esperança de proteger o seu futuro. O problema é que, ao fazer isso, você acaba permanecendo preso exatamente àquilo que deseja esquecer. E aqui eu vou trazer duas explicações, como eu sempre faço, uma bíblica e uma da psicanálise ou da neurociência. E o que a Bíblia ela ensina sobre perdão? Jesus falou sobre o perdão de diversas vezes, diversas formas. Mas observe um detalhe importante que ele disse. Ele nunca disse que o mal sofrido era pequeno. Ele também nunca disse que justiça não importa. O perdão bíblico não chama o mal de bem. Ele apenas impede que o mal continue governando os nossos corações. Em Efésios, Paulo escreve: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Livre-se. Livrem-se. É você. Mas por que ele falou isso? Não porque essas emoções nunca existiram, elas existem. Elas são humanas. Mas porque permanecer nelas aprisiona quem foi ferido. Entenda que esse sentimento, essa emoção que trava sua vida, sua mente, o seu futuro, o seu presente, te prejudica de várias formas. Se a gente for trazer aqui, eu não vou trazer para não ficar longo, doenças psicossomáticas ligadas a rancor, você vai encontrar até câncer desenvolvido. Perdoar não muda o passado. Perdoar é uma escolha
que na maioria das vezes é difícil, mas é individual, é algo seu. Você tem que ter a coragem e a força para fazer isso. E na maioria das vezes não é fácil, você precisa de ajuda. Ajuda terapêutica, ajuda espiritual. Muitas vezes é difícil a gente escolher perdoar. A gente até tenta, a gente até quer, mas não sabe por onde. Essa aula ela vai te ajudar nisso. Mas existem casos que você precisa de uma ajuda, de uma pessoa para te orientar, conversar com você e te ajudar com ferramentas, com mais tempo, para que isso aconteça de uma forma mais efetiva e rápida. Porque enquanto você estiver segurando essa mochila de rancor, de raiva, de ira, o prejudicado é você. A pessoa que te fez mal talvez está bem, talvez nem lembre mais, talvez se ela se arrependeu do que fez e não tem o que ela fazer. Agora é você fazer. Vai de você. A escolha agora é sua. Perdoar não muda o passado, mas impede que o passado, o ontem, continua decidindo o seu presente, o agora. Lembre-se que o passado, ele define o nosso, ele atua no nosso presente e aí ele determina o nosso futuro. O nosso futuro ele é construído hoje, no agora, nas suas decisões, na sua rotina, nos seus hábitos, nos seus pensamentos, nas suas falas, nas suas ações do dia a dia. Você vai criando o seu presente. Mas tudo que a gente faz hoje é baseado no nosso passado. Por isso que esse projeto são 30 dias. É um projeto extenso? Sim, mas é um projeto que a gente trabalha cada área, cada dor, cada ferida diariamente, para entender cada uma de forma separada e ir trabalhando uma a uma. Agora vamos falar o que a neurociência ela diz sobre isso. Quando a gente vive uma experiência muito dolorosa, os traumas que a gente fala, o cérebro ele já registra não apenas o fato, o que aconteceu, a cena, mas ele também registra as emoções daquele acontecimento, as sensações que o corpo sentiu naquela hora e o significado que demos àquela experiência. Sempre que algo lembra esse acontecimento, essas memórias elas podem ser reativadas. São como gatilhos que temos internamente. Então é uma pessoa parecida com aquela que abusou de alguém, ela lembra. É um local que ela foi assaltada, ou teve um trauma, ou passou por um momento ruim ali, um sequestro, e ela passa por ali, ou um carro, ou um motoqueiro que fez alguma coisa contra ela, passa perto, o corpo dela fica sentido, vem as emoções, os sentimentos, as memórias. Isso são gatilhos. É por isso que algumas pessoas revivem a dor sempre que encontram determinada pessoa, escutam alguma música, algum som, ou passa por um lugar específico. Além disso, quando alimentamos continuamente os pensamentos sobre a injustiça sofrida, quando a gente fica lembrando, remoendo, trazendo aquela memória dia a dia, a gente fortalece os circuitos ligados a essa ruminação interna. Aquele hábito, sabe, de a maioria de nós temos de ficar voltar repetidamente ao mesmo assunto, ficar lembrando e relembrando, e quando encontra uma pessoa que tinha uma ligação com essa pessoa, com aquele dia, você fica relembrando, ou essa pessoa quer relembrar e você dá corda. Isso tem que ser cortado. Esse assunto não é que você vai deixar para lá e as coisas vão se resolver, mas essa ruminação, essas lembranças, esse trazer para o agora isso novamente te faz mal. Ele vai libertando gatilhos. Aí você sente as emoções, os sentimentos, você revive tudo aquilo que já foi passado. Por isso que terapeuticamente você precisa se curar dos traumas, dos acontecimentos ruins do passado. Esse projeto é para te ajudar nisso. Porque o cérebro, o que ele entende quando a gente traz essas lembranças ruins? Isso é importante para mim.
Continue prestando atenção nisso. É isso que ele entende quando você traz. Por isso a dor permanece tão viva e intensa. Não porque esquecemos de perdoar por falta de vontade, mas porque o nosso cérebro, ele continua interpretando aquela experiência como algo que ainda precisa ser resolvido e não foi. Porque se fosse resolvido, você não ficava ruminando, lembrando, trazendo à tona. Toda vez que você traz algo para o agora, para o seu cérebro, quando você profere, quando você fala, conversa sobre aquele assunto, o seu cérebro entende que aquilo é importante e aí ele dá foco para aquilo ali. E uma pergunta que eu sempre recebo em consultório: Gedeon, como a falta de perdão pode ter começado em mim? Eu não sou ruim, eu já entendi, a Bíblia ensina sobre perdoar, eu sei que isso é bom, mas como que começa? Nem toda dificuldade para perdoar nasce de uma traição na vida adulta. Nem tudo é agora. Então essa parte aqui é a parte que a gente tem que entender em questões de estrutura. Muitas vezes essa dificuldade que a gente tem não é do agora, não é daquele acontecimento. Pode ter acontecido algo tão pequeno e você guarda um ódio tão grande, comparado a tantas coisas ruins que a gente vê por aí. Muitas vezes ela começa há muito tempo atrás. Um exemplo, uma criança que sofreu um abandono na infância, sofreu uma humilhação, sofreu uma violência física, ou tinha pais muito rígidos, rigorosos, que cobrava muitas coisas, ou prometia e não cumpria, ou ele sentia falta de acolhimento das pessoas em volta, ou ele percebia ou recebia injustiças repetidas, porque ele analisa, olhando os irmãos, olhando as pessoas em volta, ele se sentia injustiçado. E aí ele pode concluir, a gente sabe, já falei e repito em todas as aulas para a gente entender que quando nós éramos criança, do 0 aos 12 anos, a gente está com toda a nossa percepção e filtro zerado. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, nós interpretamos aquilo ali, aquele ambiente, aquela cena, aquele movimento, como um aprendizado. E nós registramos aquilo ali. Nós não temos controle de como que nós vamos registrar, como um aprendizado ruim ou bom, como um aprendizado que vai nos prejudicar na nossa vida adulta ou vai nos ajudar. Então não tem como, nós que somos pais, eu sou pai, eu não tenho como identificar uma ação minha como pai corrigindo, negando ou fazendo um ato num momento de raiva. Eu não tenho como identificar o que eles vão interpretar daquela cena que eles estão vendo o pai. Porque nós, como pais, e os pais que nós tivemos na infância, eles eram a nossa referência de professores. Eles eram a autoridade automática para nós. Então, o ambiente que nós crescemos e vivemos ali, a gente via eles como nossos professores. E quantos professores a gente teve? Não só os nossos pais. E aí a gente foi para a escola, e lá a gente conviveu com 30, 50, 60 crianças diferentes, com pais diferentes, com um professor que você é instruído pelo seu pai para, como ele é uma autoridade, o que ele falar você tem que cumprir, o que ele falar você não pode desobedecer. E aí aquela autoridade maior, os pais, passa a autoridade para um professor. Então, vai observando quantos professores nós tivemos em uma fase de aprendizado. Por isso que eu tenho um programa, um projeto, eu quero trazer ele de volta. Eu pausei esse projeto, deve ter uns 3 anos, que é um projeto terapêutico para pais. É um projeto de ensino, correção, entendimento entre pais e filhos. Para quê? Para que esse impacto não seja tão grande nas crianças. O impacto dos pais e a percepção dos pais para ver se tem alguma influência externa. Professores, amigos, parentes.
Então, nós pais temos que ter essa percepção, esse conhecimento, pelo menos um pouco de conhecimento do que eu estou passando aqui, para que esse impacto nas crianças seja menor. Então, a criança passa por tudo isso na infância e ela pode concluir: nunca mais vou confiar em ninguém, porque eu confiei nos meus pais e eles quebraram promessas. Ou ele aprende: se eu baixar a guarda, eu vou sofrer de novo, então eu tenho que enfrentar, confrontar, evitar, fugir. Essas conclusões ajudam a pessoa a sobreviver naquele momento ali. Mas pode continuar dirigindo seus relacionamentos por muitos anos. Ela aprendeu naquele momento, por causa de uma ação dos pais ali, ou pais responsáveis, ou responsáveis, porque tem pessoas que foram criadas por avós, por parentes, em creche, em outros locais, então sempre tem uma referência. E ele aprendeu ali para aquele momento, só que ele levou aquilo para a vida toda. O problema não é apenas lembrar da dor, é continuar vivendo como se ela ainda estivesse acontecendo. E como que a gente mapeia isso? Como que a gente entende sobre mapear se eu tenho raiva, ódio de alguém? Eu quero ensinar um exercício hoje para você muito importante. Quando você perceber que existe alguém que você ainda não consegue perdoar, você vai fazer essas perguntas para você. O que exatamente essa pessoa tirou de mim? Raciocina, leva um tempo para responder isso. E você vai anotar. Ele tirou de mim a minha confiança? Ele tirou de mim a minha infância? Infelizmente, muitos perderam. Ele tirou o meu casamento? Ele tirou a minha segurança? Ele tirou a minha autoestima? Você vai identificar o que você enxerga de perda que essa pessoa tirou de você. A segunda pergunta é: o que mais dói quando eu lembro dela? O que aconteceu de fato que me faz ter esse sentimento ruim contra essa pessoa? Ou aquilo que nunca aconteceu e eu queria que acontecesse, eu queria que ela fizesse isso, ela nunca fez, eu guardo raiva disso. Ou ela não me pediu desculpa pelaquilo que ela fez. Ou ela nunca me reconheceu por aquilo que eu fiz por ela. Ou ela nunca reparou o dano que ela me fez e ela sabe disso. Anota. As perguntas, ela nos traz respostas internas. Essas respostas, você fazendo esse exercício terapêutico aqui, vai ajudar você a identificar coisas para você tomar as suas ações, tomar a sua escolha hoje de vou começar a perdoar essa pessoa, vou começar a tirá-la dentro de mim. Terceira pergunta. Quando essa dor vem, ela me lembra ela me lembra alguma outra situação da minha infância? Porque talvez essa dor é mais recente, não é da infância, mas você tem uma ligação, tipo, ela fez o que ela fez comigo, o meu pai fez também, ou a minha mãe, ou o meu tio. E aí, entende as ligações que a gente está buscando aqui? Aqui é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montando pecinhas. Por isso que são 30 pecinhas, são 30 encontros, são 30 temas. Eu já senti esse abandono antes? Eu já senti rejeição antes? Eu já senti injustiça antes? Porque talvez é o que você está sentindo hoje ligado a essa pessoa. Isso tem muito em relacionamento, quando a pessoa é traída, abandonada, rejeitada, injustiçada. E uma quarta pergunta: o que eu passei a acreditar como verdade depois disso tudo? Desde a primeira vez que isso aconteceu. Ninguém merece confiança, não confie em ninguém. Vou ser sempre traído, não vou me relacionar com ninguém mais, porque senão vai acontecer de novo. Eu tenho o dedo podre. Eu tenho que viver sempre na defensiva, eu não posso abrir espaço para ninguém, porque eu já fui traído, eu fui traído por sócio, eu fui traído por irmão, fui traído pelo pastor, pelo um amigo, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu esposo. E eu fico me defendendo o tempo todo com medo, aí cria o quê? Vai criando mais o quê? A gente já falou disso.
Ansiedade. A ansiedade é o quê? Excesso de medo, insegurança, baixa autoestima, porque você vai evitando todo mundo que tenta se aproximar, porque você tem medo. O medo, ele faz com que o seu sinal de alerta fique ligado o tempo todo. Esse sinal de alerta ligado, esse medo que alguma coisa vai acontecer, algo ruim, essa pessoa está chegando, ai meu Deus, quem é essa pessoa? Ela está invadindo o meu espaço. A ansiedade fica ligada. Isso é ansiedade, isso é medo, isso é insegurança. Entendeu que uma coisinha pode ir liberando outras demais coisas e a gente acha, nós temos a percepção de ter uma ansiedade, mas não sei de onde vem. Pode vir de uma falta de confiança em você, pode vir de uma traição antiga ou recente que você mantém defensiva de todo mundo. Entende como que a gente é complexo, mas não é complicado de entender? Basta você ter uma pessoa para ir te orientando, cavando. A gente tem que entender que nós precisamos nos compreender internamente. Quem somos nós? Como que a gente foi constituído? Quais as dores, bloqueios que nós temos, crenças limitantes, traumas, pontos cegos. Então, tudo isso a gente tenta, de alguma forma, identificar nesses 30 dias ou encontros terapêuticos, ou você buscar um terapeuta para você fazer algo personalizado, individual, mas você precisa entender quem é você. As suas travas só vão cair por terra quando você descobrir quais são elas. Muitas vezes elas são tão profundas, igual esse exemplo que eu dei, que você é ansioso, aí você tenta tratar a ansiedade com medicamento, com terapia, com outras coisas, mas você nunca busca a raiz da ansiedade. Qual que é a raiz dessa ansiedade? Eu já busquei de várias pessoas, pessoas com muito medo, muita insegurança. A gente chegou na infância dela, onde ela era insegura lá na família, no seio da família. Ela tinha que fazer tudo sozinha. Quando ela pedia ajuda, ela não tinha ajuda, porque os pais eles não eram presentes, porque trabalhavam muito, ela ficava abandonada. Ela criancinha dentro de casa, ela tinha que fazer comida, ela se queimava, se machucava, ficava com medo de fazer comida de novo, e aí ficava com fome, e ela foi criando aquele ambiente de medo, insegurança e abandono sozinha dentro de uma casa desse tamanho, não abre a porta para ninguém, não atende o telefone, não abre a janela, fica quietinha, se alguém chamar você não atende, porque pode ser um ladrão, pode ser não sei o quê. Olha o tanto de bombardeio que essa criança foi recebendo. E aí ela ficou adulta. Você acha que como ela ficou? Síndrome do pânico, ansiedade e tantas outras doenças. E ela tratava isso com medicamento, com outras coisas. Eu não estou dizendo para não tomar medicamento. Eu estou dizendo que a raiz estava onde? O medicamento ia lá na raiz curar aquele problema de um trauma de infância? Dificilmente. Aí na terapia a gente foi tratando, identificando isso, sessão a sessão, e ela foi se libertando disso, porque ela foi começando a ter consciência do que realmente era a verdade daquela síndrome do pânico, daquela ansiedade, daquela baixa autoestima, daquele medo, daquela insegurança. Ela não conseguia fazer nada para ela não conseguia fazer nada sozinha, ela não conseguia empreender, ela não conseguia executar nada sem pedir alguém ajuda ou alguém para corrigir. E aí ela foi travando todas as áreas da vida dela, a área financeira, a área profissional, o relacionamento, ela como mãe. Então toma muito cuidado em achar e olhar só a pontinha do iceberg, só o hoje, sem identificar o que, que tem por baixo disso tudo. Quinta pergunta. Se eu continuar preso nessa dor, ela vai proteger a minha vida? Ela vai me trazer benefícios ou malefícios? Ela está impedindo a minha vida de continuar ou ela está me ajudando? Essas perguntas, essas percepções, vai te ajudar a identificar onde o perdão ficou bloqueado. Agora eu quero mostrar para você aqui a ferramenta que a gente usa em todas as aulas, né? O GPS emocional. Deixa eu vir para o slide aqui. Ó, só para você acompanhar. A gente está aqui ó, na 16ª sessão, 16º encontro, ó, nessa do meio aqui, ó, fase 2. Nós estamos agora curando as emoções. Olha quanto que a gente caminhou. Já estamos aí há mais de 2 semanas e meia praticamente trabalhando dia a dia cada problema desse. No próximo encontro a gente vai falar sobre ódio e raiva, que é diferente do que a gente está falando hoje, mas tem ligação. Agora vamos observar
aqui, cadê o slide? Na ferramenta, o que que o GPS mostra? Essa ferramenta está dentro da comunidade, é só você baixar lá, tá? Para você imprimir ou olhar no seu celular. O que que essa ferramenta ela vai fazer de identificação de pessoas que têm falta de perdão? Ó, a emoção que mantém a alma presa ao que deveria ter terminado. Essa frase resume muito bem o que acontece aqui, o que a gente já falou. A dor já passou, a cena já aconteceu, a pessoa nem faz parte da sua vida mais, mas emocionalmente, internamente, ela continua acontecendo e te influenciando. Veja aqui embaixo os sinais, ó, essa parte branca, os sinais no corpo de uma pessoa que tem essa dificuldade de perdoar. Você tem rigidez nas costas, peso no peito, aperto no estômago, a sua respiração pode ser curta, você tem dificuldade para relaxar. Isso aqui eu trago porque ele, o nosso corpo, ele somatiza sensações internas. É uma forma que ele tem de nos orientar falando, olha, existe algo errado em você internamente e você precisa corrigir. E é os sinais que o corpo ele traz para nós. Existe até um livro muito famoso, chama O Corpo Fala. Ele fala através de sensações, emoções e doenças. Então, quando você estuda psicossomática, você vai entender um pouco mais sobre isso. É um assunto muito importante, legal, nos dá um conhecimento para nos ajudar a identificar através de dores, sensações, emoções e até doenças o que pode estar internamente causando aquilo ali. Voltando aqui. Então, pessoas têm dificuldade para relaxar, têm pensamentos repetitivos sobre o passado, a gente falou muito sobre isso, e o corpo ele continua reagindo como se ainda precisasse se defender daquele momento. Agora, observe bem embaixo aqui, ó, nos pretinhos, os impactos invisíveis que muitas vezes a gente não percebe em cada área dessa. Nos relacionamentos, ele aparece como desconfiança, dificuldade para se abrir novamente e respostas frias. Na vida profissional, ele pode surgir como bloqueio criativo, medo de confiar em parceiros e autossabotagem. No dia a dia, a pessoa revive constantemente o passado e encontra dificuldade para desfrutar o presente. E da onde isso pode ter vindo? Aí a gente pode olhar aqui embaixo nas raízes emocionais. Pode ser através de traições antigas, injustiças sofridas, pais muito rígidos, rigorosos, falta de acolhimento, humilhação. E essas experiências, elas podem ensinar uma criança que o mundo não é seguro e que perdoar significa ficar vulnerável. Mas isso aqui é uma conclusão construída pela dor. Não é uma verdade que o que o perdão não é. Então, antes da gente continuar, eu quero esclarecer algo muito importante para você. Perdoar não significa dizer que o outro fez foi certo, tá? Então, preste atenção. Existem coisas, traumas e acontecimentos que são agressivos mesmo. Eu já ouvi muita coisa em consultório. Coisas pesadas, assim, que para mim foi um soco no estômago. E a gente, infelizmente, vê muito isso em noticiário, abusos, coisas que eu não quero trazer aqui. Mas você já percebeu aonde eu quero chegar. Quando a gente perdoa uma pessoa que nos fez mal, ou fez mal para alguém próximo a nós, um filho nosso, alguém próximo, por isso que é difícil perdoar. Quando a gente perdoa, não significa que você está dizendo que o que aconteceu foi certo. E também não significa esquecer. A gente não consegue, a gente não vai conseguir esquecer. Existe uma palavra que a gente usa muito na terapia que se chama ressignificar. Trazer um novo significado para aquilo ali. A dor ela pode continuar. O trauma ele pode ser menos agressivo e presente. A gente vai
através da terapia, não apagar aquilo como se a gente tivesse uma amnésia e aquilo apagasse. Não, aquilo não vai ter tanto impacto mais na sua vida, porque você aprendeu a ressignificar aquilo ali, a dar continuidade à sua vida, apesar do que aconteceu. Isso é o mais difícil e por isso que a gente precisa muito de ajuda terapêutica e espiritual. Eu defendo essa parte. Eu sou muito criticado por terapeutas. Quando eu trago, não é uma mistura, mas quando eu trago a parte espiritual para dentro da parte terapêutica, eu não consigo separar. Eu sou uma pessoa que tem um espírito, uma alma, mas também sou uma pessoa que tem uma parte emocional. E elas estão linkadas, ligadas. Como que eu vou separar isso? Se eu vivo, se eu vivo através de uma Bíblia que me traz ali tudo que eu já estudei dentro de terapia, psicanálise, neurociência, um pouco de psicologia, e aí eu estudando isso dentro da Bíblia, no original ali, no hebraico, dentro das significâncias reais daquilo ali, eu encontrei tudo isso. É um manual, sim, de sobrevivência. Eu não vou tirar isso da minha vida. Eu não tiro. E eu trago aqui porque faz sentido. E por que eu trago a Bíblia e a neurociência, a psicanálise, as ciências? Porque existem pessoas aqui que podem não querer usar a parte bíblica e está tudo bem. Aí eu trago a outra parte, que aí você usa. Só que tudo está ligado. A Bíblia fala de tudo isso que eu estou falando aqui. Então não significa que quando a gente perdoa alguém, a gente vai esquecer. Não significa continuar convivendo com quem continua machucando você. Você pode se afastar, já se afastou. Você não precisa continuar vivendo com aquela pessoa para que o seu perdão dê significância. Só se você entender que faz sentido. Mas você pode perdoar e afastar. Não significa também você abrir mão da justiça. Ele vai pagar pelos danos, aquilo que ele fez. Perdoar é deixar de entregar ao passado o direito de continuar governando o seu presente. E perdoar raramente acontece de uma única vez. Por isso que é um processo. A terapia é um processo. Por isso que eu não tenho como, alguns pacientes chegam para mim e falam: "Eu quero fazer um atendimento com você porque eu estou passando por isso, eu quero mudar isso, eu quero entender isso". Quantas sessões você acha que é possível me curar? Eu não sei. Eu não sei a bagagem que você tem. Eu não sei o peso que isso é importante para você. Eu não sei o quanto isso tem influenciado a sua vida. Eu não sei quanto tempo isso tem efeito sobre você. E eu não sei o quanto tempo você tem vivido isso e o quanto você está disposto a abrir mão de mudanças. Então é um processo. Tem gente que com uma, duas sessões já consegue se livrar de tudo e segue a vida feliz e tranquilo, mas tem pessoas que precisam de 6 sessões, 10 encontros, porque uma coisa vai puxando a outra. E ele vai descobrindo coisas que ele nem sabia, ele tem que tratar aquilo porque aquilo vai puxando um até a gente achar a raiz, a semente. Então é um processo. Primeiro, a gente reconhece a dor. Eu tenho essa dor. Depois, você não precisa fingir que ela não existiu. Ela existe e me faz mal. Agora você vai separar a sua dor da sua identidade. Eu não sou essa dor. Ela faz parte da minha vida, mas eu não sou isso. Você foi ferido. Mas você não é apenas uma pessoa ferida. Você tem outros papéis na sua vida. Terceiro, entregue a necessidade de vingança ou de reparação completa a Deus. Peça ajuda, ele quer, ele é um dos maiores mandamentos que tem o que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Perdoar o irmão é amar o próximo. E ele está disposto a nos ajudar nessa caminhada. Você vai ter a ajuda espiritual de Deus, de um pastor, de um líder espiritual ali te conduzindo em oração, leitura bíblica, mudança, rotina, devocional. E talvez, dependendo da situação, um terapeuta para ir te ajudando, a ir curando isso, a identificando.
Existem situações em que a justiça humana, ela nunca vai acontecer. A pessoa não vai ser punida, presa, pagar por aquilo ali. Então a divina, ela sempre acontece. Mas continuar carregando esse peso também não mudará o passado. E depois você vai entender e começar a criar limites saudáveis para que isso nunca mais aconteça. Então, perdoar não significa permitir novos abusos. O perdão caminha junto com a sabedoria. Você tem que tirar disso, por mais difícil que seja e sofrido, tirar disso um ensino, uma sabedoria, um conhecimento para você não errar novamente. E está aqui o fechamento desse nosso encontro. Talvez hoje você tenha descoberto que nunca esteve preso apenas a uma pessoa. Você esteve preso à esperança de que o passado pudesse ser diferente. Mas o perdão não muda aquilo que aconteceu. A gente sabe disso. Ele muda quem continua caminhando depois do que aconteceu. Você. Você pode escolher seguir em frente sem negar a sua história. E isso é liberdade. E o desafio de hoje é: eu quero propor um exercício diferente para você. Você vai escrever, depois que finalizar aqui, o nome da pessoa ou da situação que ainda te causa dor. E depois você vai responder: o que exatamente eu perdi com isso ou por causa dessa pessoa? O que eu ainda espero receber dessa pessoa? Essa expectativa ainda é possível? Isso pode acontecer ou não? O que depende de mim para continuar vivendo, mesmo que essa resposta nunca venha, mesmo que essa pessoa não repare o que fez? Depois você ore e peça orientação a Deus para Ele te ajudar nesse processo. Busque um terapeuta, uma ajuda de alguém que você confia e sabe que vai manejar isso muito bem. E siga a sua vida com leveza. Chega desse peso, chega dessa dor. Então hoje, nós aprendemos que a falta de perdão não é apenas uma decisão difícil. Muitas vezes ela é uma estratégia de proteção construída pela dor. Mas aquilo que um dia protegeu você pode hoje estar impedindo a sua liberdade e progresso. O perdão não reescreve o passado. O perdão, ele devolve a possibilidade de você viver o seu presente. Então, se você faz parte da comunidade 30 dias Origens, né, nossa comunidade Origem, acesse agora a comunidade. Deixa eu mostrá-la aqui. Você vai acessar a comunidade. Essa aqui é a nossa comunidade. E aqui embaixo, ó, em seus materiais e aula, você vai clicar aqui em ver mais. E aqui vai ter os links de todos os materiais, ó, de todos os materiais e aulas. Eles vão estar aqui embaixo. Você vai clicar em ver mais, vai abrir os links aqui para você. Você vai baixar todas essas ferramentas, vai acessar todas as aulas e você pode assistir essas aulas quantas vezes forem preciso. Então são aulas ali que vai estar desde a abertura até a última e você vai assistir uma por dia. E lá vai estar o GPS dessa aula lá, que é a falta de perdão. No link você baixa todos eles. Agora, se você está assistindo esse vídeo solto no canal ou de algum outro lugar e você ainda não faz parte dessa jornada Origens, jornada de 30 dias, saiba que essa jornada foi construída para conduzir você da identificação das raízes à transformação das emoções e o fortalecimento da sua identidade. Será uma alegria muito grande caminhar com você e te ajudar, assim como centenas de pessoas já estão na comunidade. E o link dela, se você quiser se inscrever, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Que o Eterno fortaleça o seu coração. Conduza você a uma liberdade que não depende de apagar o passado, mas de não permitir que ele continue governando e influenciando o seu futuro. Nos vemos no próximo encontro, quando a gente vai falar sobre tristeza, vazio interior, entendendo por que algumas perdas nos transformam e por que outras parecem roubar completamente a nossa esperança e a nossa vitalidade. Até o nosso próximo encontro.